E vale a pena a gente começar iniciando dizendo que esse é nosso segundo episódio, podemos dizer assim, desse projeto que a gente está iniciando na Assistensat, que tem o objetivo de aumentar o seu conhecimento, seja você operador, seja você gestor, seja você até diretor que utiliza a sua central, e atender todas as camadas de operação da sua central, né? Como eu digo em todo início de vídeo, um objetivo aqui bem válido também é a gente trazer outros conhecimentos. É claro que o conhecimento técnico, para que você se torne mais autossuficiente para conseguir operar sua central, é um dos objetivos-chave, mas claro que a gente vai trazer outros conhecimentos aqui também, como o POP, eu já mencionei no vídeo anterior, que é o procedimento operacional padrão, você procedimentar a sua empresa, a sua central. A gente sabe da importância desse tipo de procedimento dentro de uma central. Não só isso, né? Trazer outros assuntos, como devidamente um atendimento ao cliente, trazer um especialista nessa área aqui para compartilhar conhecimento com a gente, trazer pessoas interna da nossa área também. E por falar de pessoas internas, hoje a gente tem aqui o pessoal do suporte, que é a Ana Júlia e o Antônio, que são as pessoas que vocês já conhecem provavelmente, falam diariamente, no dia a dia, e são as pessoas que vão apresentar hoje o nosso tópico, que é a análise de veículos sem comunicar. Essa análise de veículos sem comunicar, ela é uma dor de cabeça eterna para a gente, né? Porque, como na live anterior a gente mencionou, a gente entendeu, já pode dizer isso, que existem diversos fatores que podem fazer com que um veículo pare de transmitir ou não transmita desde a primeira vez que a gente colocou o técnico em campo e configurou o equipamento. Então, sabido dessas variáveis, a gente começa a entender que não existe só um sistema, né? A gente entende que quando a gente olha no sistema, o primeiro impacto que a gente tem é: liguei o rastreador, as luzinhas estão piscando, por que que não está chegando nada aqui no meu debug? Por que que o equipamento não apareceu no operacional? Isso é uma dor de cabeça. Imagina você num cenário do dia a dia, e seu equipamento simplesmente para de comunicar. O que que você faz? Né? Esse é o objetivo. Porque entender que isso pode acontecer, a gente entende. Agora, como se comportar diante disso? Qual atitude fazer? Como resolver? Qual o caminho mais rápido e mais eficaz para resolver isso de forma rápida? Então, esse é o objetivo da gente aqui, porque a gente já entende que vocês já conhecem todos esses tópicos, todas essas variáveis que podem acontecer, que são o chip, que são as operadoras, que são uma antena GPS, seu operador, seu navegador, seu provedor de internet. Tem uma série de fatores que podem ocasionar na não transmissão do seu equipamento. Então, isso a gente sabe que pode acontecer. Mas e aí, quando acontece, o que que eu faço? E o objetivo nesse momento aqui, nessa live, é a gente, de fato, te mostrar alguns caminhos que você pode tomar antes mesmo até de falar com a gente. Vocês podem tomar algumas ações que podem ser mais eficientes quando você se deparar numa situação dessa. Esse é um tema que é uma dor de cabeça. A gente vai falar de alguns tópicos aqui, mas com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso no futuro, porque são tantos protocolos, são tantas formas de conexão com o nosso sistema, que falar isso tudo em uma live não vai dar com certeza. Então, se prepare aí, porque o conteúdo está muito bom. Beleza, aproveitando o gancho do Jean, pessoal, né, como ele falou, tem diversas coisas que podem impactar, né, na comunicação do veículo com o sistema, né, do rastreador com o sistema. Então, vou começar falando de uma delas, que é uma das mais simples, né, que eu já vi acontecer bastante, é que, às vezes, os nossos clientes, eles configuram, né, o rastreador, mas não configuram da maneira certa. Nós temos diversos tipos de equipamentos que são integrados aqui com o nosso sistema, né?
E a System Site está sempre procurando testar e verificar se o equipamento é de uma boa qualidade para que ele possa trabalhar da maneira certa aqui com nossas plataformas. E algumas vezes os clientes eles fazem a configuração desse equipamento para um protocolo errado, por exemplo. E aí, algumas vezes, esse equipamento ele comunica com a nossa plataforma, mas ele não é interpretado da forma certa. A gente aqui tem diversos protocolos que são feitos para, como que se diz? Quando ele manda o pacote para a gente identificar, a gente montar essa posição, né, para vocês no sistema, assim, dizendo de forma informal. Então, muitas vezes os clientes eles configuram de forma errada, o equipamento comunica, eles falam, olha, está comunicando, está chegando aqui posição, mas não está gerando posição na grid. E aí, quando a gente vai ver, o equipamento está configurado para um gateway que não é para ser configurado, ou ele é de um modelo tá configurado para apontar para outro, enfim. Esse é um dos primeiros problemas que a gente vê, né? É um problema de configuração do equipamento, não está configurado da forma correta. E como eu falei, né, que ele comunica lá com a gente, mas ele não gera posição, vocês devem estar se perguntando por onde a gente vê isso, né? Por onde a gente consegue ver essas informações que estão chegando, por onde que a gente consegue identificar que essas informações estão chegando de forma errada. A Ana Júlia vai falar para a gente, né, a seguir, de uma ferramenta que é muito importante, pessoal, nessa análise que a gente está fazendo hoje, né, que a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz essa análise de veículos que estão sem comunicar. É a nossa ferramenta de debug. Ela vai contar para vocês como ela é importante e como vocês vão ganhar muito se vocês souberem utilizar ela da forma correta. Não é verdade, Ana Júlia? É verdade, Antônio. O debug, como o Antônio já falou, ele é o nosso aliado mais importante quando se trata de análise de equipamentos, né? Porque, para quem não sabe, o debug é um processo onde, ao ativá-lo, a gente consegue ver todas as informações que estão sendo enviadas do equipamento para o sistema ou do sistema para o equipamento, né? Como se fosse uma escuta, realmente. É por isso que a gente colocou esse GIF aí do Chapolin com fone de ouvido, né? Muito bom Porque esse GIF. o debug é realmente uma escuta, não é, Antônio? Sim, eu coloquei esse GIF aí do Chapolin, né, para chamar atenção, primeiramente, e Sim. porque quando eu cheguei aqui na Systemsat, né, alguns analistas, eu acho que foi o Hugo que me passou essa explicação, que o debug era como se fosse uma escuta. Ali no GIF a gente consegue ver que o Chapolin está escutando um rádio, né? E esse rádio ele continua tocando por mais que ele não coloque o fone, mas quando ele coloca o fone, ele começa a escutar o que o rádio tá soltando de som, né? Então o debug ele funciona da mesma forma. É como se fosse o seguinte: os equipamentos eles estão comunicando com a gente, estão enviando os pacotes, as strings, mas quando a gente utiliza o debug, quando a gente liga o debug, a gente começa a escutar, a gente começa a ver o que está sendo comunicado com a gente, de forma crua, né? A gente consegue ver essas strings, e aí a gente consegue fazer análises a partir disso. Não é verdade, Ana Júlia? Então, eu gosto de pensar o seguinte: imagina que a gente tem uma rodovia com vários veículos passando, e se a gente coloca uma câmera, a gente vai conseguir pegar os veículos que passaram naquele lugar e naquele momento. Se a gente tirar a câmera, os veículos vão continuar passando. Então, o debug é como se fosse essa câmera. Ele vai pegar as informações que estão chegando no sistema no momento em que a gente o ativa, né? Geralmente, nós ativamos o debug para as portas, né? Chamadas de, onde a gente chama de gateway também, né? Que é a combinação de porta e IP, por onde chegam todos os pacotes enviados do equipamento para o sistema. Nós costumamos ativar o debug para as portas, não especificamente para um equipamento, porque se ele não estiver comunicando, pode ser que a gente não receba nem strings desse equipamento, né? Então, a gente costuma ativar para as portas. No próximo slide, a gente colocou um passo a passo, né, de como a gente pode ativar o debug. Na tela de administração, na parte de administração do sistema, a gente tem a parte de comunicações, e ali tem o debug, aí tem o ícone ali de mais,
onde a gente pode escolher se a gente vai ativar para um gateway específico ou para algum rastreador específico. E do lado desse ícone de mais, pessoal, tem uma lixeira onde é possível a gente fazer a limpeza dessa tela do debug, que é muito importante para não pesar o sistema. Se vocês forem precisar pegar esse debug, vocês podem exportar ali do lado, né? Pegar as informações que vocês precisam e depois limpar o debug. A gente sempre sugere isso para os clientes para deixar a base mais leve e não travar. Às vezes o cliente está reclamando que a base está instável. Muitas das vezes é por causa do debug cheio ou por causa de chamados, muitos chamados em aberto e tudo mais. No próximo slide a gente tem aí como a gente pode ativar esse debug para um gateway ou para um rastreador. A gente pode deixar por um tempo específico, 5 minutos, 24 horas. Ana, E no próximo slide, a gente tem... O próximo slide... Não, é porque o Jean acho que está querendo falar com você, Ana. Entendi. Eu queria só... Acho que você levantou uma questão de extrema importância ali no debug, que é, Sim. de fato, a limpeza, né? Essa limpeza do debug, eu já peguei muitos casos que cliente, às vezes, por entender, quando a gente começa a entender que o debug tem essa importância, ele acaba deixando ativo para sempre. Então, ele deixa ligado e deixa o máximo de tempo que ele puder. E a gente pode dar deixar um adendo aqui que o debug, ele é importante demais, mas ele é também um tomador de recurso, né? Assim como um chamado que às vezes a gente deixa aberto. Aí você pode pensar em vários sistemas, equipamentos, por exemplo, um celular que você começa a deixar muita coisa, que você não limpa um cache, que você deixa a memória RAM encher, que você deixa o sistema operacional ficar abarrotado de informação, um computador, um HD, tanto faz, tudo começa a pesar, né? E aí, esse pesar quer dizer que a gente deixa fragmentos ou a gente deixa pouco espaço dentro do que a gente precisa utilizar. Então, voltando aqui para a nossa questão do debug, se você tem uma necessidade especial, como que a gente geralmente usa o debug? Cara, eu estou suspeitando que tem um veículo que está mandando alguma informação estranha, algum caractere que eu não entendo, uma informação que não tem nada a ver, está vindo com a velocidade alta, está vindo com uma direção errada, está vindo com uma latitude dentro do oceano. E a gente vai lá e ativa o debug nesse momento para a gente conseguir visualizar isso, né? É onde eu, de fato, vou ver o que o equipamento está mandando, e aí sim eu vou começar a entender dentro da string, apoiado por um manual ou pelo protocolo que foi integrado na Assistensat, do que de fato aquelas informações querem dizer, o que aparece naquela linha do debug quer me dizer. A gente vai chegar nesse nível, tá? A gente vai alcançar esse ponto, a gente vai entender algumas strings, a gente vai trazer algumas strings para estudo, para entendimento, para que vocês entendam o que é uma string. Então, por isso que é importante a gente estar dando esse pontapé e começando de forma bem gradual, bem tranquila, para que a gente, no futuro, o pessoal que esteja aqui estejam todos nivelados, né? Como a gente fez a live de nivelamento, todos estejam nivelados para que a gente possa falar sobre temas que realmente são temas técnicos e que entram dentro de uma questão que às vezes a gente não tem como saber, mesmo olhando debug, ou mesmo entendendo como o rastreador funciona, ou como o sistema funciona. A gente vai chegar nesse ponto, por isso que é importante que você permaneça aí e entenda que a utilização do debug, ele é um momento que você quer pegar alguma coisa específica, tá? Não é uma ferramenta que é recomendável que você deixe ligado para sempre. Pode ser que você possa deixar 24 horas ligado? Pode, até mais. Só que, assim, o princípio é importante você entender. Que você... Acabei de instalar o equipamento, eu quero entender se está chegando informação, porque o LED está piscando corretamente, eu quero entender o que ele está me mandando, eu vou lá e ligo o debug e deixo ligado por um período, para eu interpretar. Se eu tiver um manual do protocolo, do equipamento, ótimo, eu vou entender imediatamente o que está acontecendo. E vou saber se o equipamento está me mandando informação ou não, porque uma vez que a informação não chega dentro do sistema, isso é uma confusão que acontece e é absolutamente normal acontecer.
de uma informação não chegar dentro do debug, dentro da nossa ferramenta, e a gente achar que um problema está dentro do sistema. E aí vale ressaltar que o nosso debug, ele é uma ferramenta que ele é um acessório, digamos assim, que é de extrema importância por causa disso. Tudo que você manda para o nosso debug, se o seu equipamento estiver mandando uma string que não foi implementada 100%, se estiver mandando uma string que está fora dos padrões, se estiver mandando uma informação inválida, a gente vai registrar essa informação dentro do debug, senão a gente não entenderia o que está acontecendo. Então, a gente chama de lixo que caia dentro, é como se fosse uma transparente serial, a gente vai entender isso também mais para frente. A gente vai entender que qualquer coisa que aconteça dentro do meu rastreador, seja um ruído ou não, vai cair dentro do meu debug, para que eu justamente possa entender o que está acontecendo com o meu equipamento. E aí a gente começa a ter um diagnóstico do meu equipamento e consigo entender por que uma coisa ou um outro determinado comportamento acontece dentro do sistema. Isso aí, já concordo com você. Vou aproveitar esse gancho de limpeza, né, que a gente faz no sistema. A Ana Júlia até chegou a ressaltar isso, não faz parte tanto do debug, mas aproveitar esse gancho que muitos clientes reclamam para a gente que o sistema está lento e tudo mais, e muitas vezes é o debug que está cheio, não fazem a limpeza do debug, não fazem a limpeza dos chamados, né, que a gente, para entrar em cada cliente, tem que abrir um chamado, né, e às vezes a gente, não sei, por facilidade, a gente vai lá e abre outro chamado para poder entrar no cliente. Então, fazer essa limpeza de chamados do debug, principalmente, vai deixar o sistema muito mais fluido, com toda certeza. Mas a gente com certeza vai falar... Né, Antônio? Lembrar que o chamado ele é um item que precisa ser tratado, né? O chamado dentro do sistema ele é um item que precisa de tratativa, assim como alerta, chamado, enfim, são itens que são necessários que o operador que esteja atuante naquela demanda dê o início da tratativa, dê o desenvolvimento da tratativa, desculpem, e conclua a tratativa, que é concluindo e encerrando aquele chamado. Porque assim o sistema vai entender que você teve um início, um meio, um fim. Para que isso? Por que o sistema... Tem gente que fala, eu já conversei com clientes que falam, poxa, mas tudo tem que abrir chamado nesse sistema? Sim. Por quê? Porque a gente entende que quando você utiliza o seu sistema, você tem operadores que utilizam o seu sistema, você quer ter registro das coisas. Você não quer simplesmente que tudo dependa de um log que você precise talvez pedir para o nosso suporte ou, enfim, para quem possa te fornecer essa informação. Você mesmo acaba tendo mais gestão do seu sistema, da sua central e do que acontece dentro dela, né? Então você consegue entender que um operador iniciou um chamado, o que ele fez dentro daquele chamado, por que fez e se ele concluiu aquela demanda. Então, você que é gestor, por exemplo, e vai chegar no final de mês e precisa entregar um relatório para o seu diretor ou para você mesmo, enfim, você precisa fazer uma avaliação do seu sistema, você vai olhar aquilo ali, e se você olhar, por exemplo, uma central que tem um cliente que está com infinitos chamados abertos de diferentes veículos, isso é um ponto de atenção que você tem que ter, né? Eu perguntaria para o meu pessoal, se fosse o meu caso, por que esses chamados ficaram abertos, né? Isso acontece aqui com a gente dentro do suporte, tem alguns chamados que ficam abertos, tem tratativas, por isso a gente trata tudo por chamado, pegando um gancho aqui, obviamente, para que a gente tenha o registro de tudo o que aconteça. E é justamente com esses registros que a gente consegue dar qualidade no nosso atendimento, ou seja, ver onde a gente errou, ver o que precisa ser melhorado, ver aonde a gente pode melhorar, a gente se reúne, a gente conversa todos os dias sobre essas melhorias. E no seu chamado, no sua central, não deve ser diferente. Você deve entender por que o seu operador executa determinada tarefa, por que ele conclui ou por que ele deixa de concluir, para que você tenha a fluidez máxima da sua central, dos seus clientes, do seu sistema em si, performando 100% do que ele pode performar. Isso aí, Jean. A gente pode até, futuramente, a gente pode abordar esse assunto mais aprofundado, né?
Com certeza. Mas é bem importante realmente fazer essa limpeza e, como o Jean disse, é bem importante para fazer esse controle de atendimentos, né, que o operador faz na central. Mas, pessoal, voltando aqui para o debug, né? A Ana Júlia vai continuar aqui o raciocínio dela. Onde você tinha parado mesmo, Ana Júlia? Então, voltando na análise do debug, agora eu ia começar a falar das strings, né? O que são as strings? São as informações que vêm do equipamento para o sistema ou do sistema para o equipamento que aparecem no debug codificadas. Elas vêm no formato hexadecimal, que é esse primeiro, ou ASCII. Então, uma sugestão que a gente dá para vocês e que a gente usa o tempo todo é quando vem no formato hexadecimal, a gente procura um conversor. Esse print é um conversor de hexadecimal para ASCII, que a gente pegou no Google mesmo, e a gente converte de hexadecimal para ASCII. Como vocês podem ver, o ASCII é de muito mais fácil visualização, a gente consegue identificar onde está a hora aqui logo de cara, o horário que está entre dois pontos, né? A primeira informação que vem é o modelo do equipamento, nesse caso, né, que é um ST300, coisas que seriam impossíveis de serem identificadas no hexadecimal, porque é muito difícil de visualizar mesmo para qualquer um. E no próximo slide, eu peguei aqui um exemplo que eu queria mostrar para vocês, de um caso que a gente teve, porque eu falei anteriormente que se nós ativarmos um debug para um rastreador específico e o mesmo não estiver comunicando, a gente não vai receber strings. Mas e se a gente receber strings? Significa que essas informações são válidas? Aí esse exemplo aqui está aqui para mostrar que nem sempre, porque esse caso, o cliente informou que a identificação de iButton do motorista não estava aparecendo na tela operacional. Aí ele mandou o debug, e no debug estava o número do iButton na string. Aí a gente foi analisar que o problema estava aqui, ó, no nome do equipamento, como está, no modelo do equipamento, como está sublinhado. Tá, ST300HTE. E o nosso padrão para receber essas strings é a ST300STT. Isso significa que essa string não foi válida, não é, Jean? Isso. Deixa eu te pedir só para o Antônio voltar aí um slide, só para eu discorrer um pouquinho sobre aquilo ali que a gente passou, que é importante também. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas a Ana Júlia, quando ela abriu ali o conversor, ela já deu vários insights ali. Modelo de equipamento, o horário, você já consegue ver latitude, longitude, enfim. Isso é o que você começa a adquirir quando você vai entendendo como o protocolo funciona, né? E nesse caso aí do ST300UEX, o que isso quer dizer? Porque uma hora é o UEX, uma hora é HTE, uma hora é STT, uma hora é... Enfim. Por que acontece isso? Porque o Santec ele tem, se eu não me engano, 3 tipos de string, ou seja, 3 tipos de informação que ele pode mandar para o sistema. O UEX geralmente é quando vem com algum acessório dentro dessa string, um iButton, um RFID, enfim, seja o que de fato seja um acessório entendido para equipamento. E tem também que a gente vai ver mais para frente desenvolvendo esses assuntos mais técnicos, digamos assim. E essas strings a gente vai aprender também a entender, assim como a Ana fez aqui muito rapidamente, você também vai conseguir fazer isso. Então, imagina na sua central, eu fico imaginando, tipo assim, eu fico aqui quase vibrando, assim, né? Cara, que informação boa isso para passar para o cliente, né? Você tem um conversor online, esse conversor, a gente vai disponibilizar para vocês, mas vocês podem colocar no Google, digitar converter, dependendo da sua string, ASCII para hexa para ASCII, binário para o que você desejar, enfim, dependendo de qual tipo de comunicação o seu rastreador tem. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue entender de cara se eu instalei um RFID, uma informação de acessório no meu equipamento, se o meu sistema vai interpretar, porque eu integrador do protocolo, que integrei esse protocolo no meu sistema, eu entendo que o Santec, de acordo com o fabricante, ele me manda essa informação. É claro que tudo isso é conversado bem aproximadamente entre
SystemSat e o fornecedor, o fabricante do equipamento, tá? Para que a gente integre o equipamento dentro do que dentro das condições necessárias que a gente entende que precisa ser integrado. Vale ressaltar que também, aproveitando esse ganchinho, que muita gente às vezes fala, cara, eu estou com equipamento tal, me manda uma informação, mas não aparece no meu sistema. Pessoal, existe um detalhe que a gente vai falar isso mais para frente, a gente pode mandar isso no PDF, eu só vou dar um pequeno gancho aqui, que é a integração do equipamento na SystemSat. A SystemSat é uma plataforma multioperadora, né? Multiprotocolo. Você consegue trabalhar com diversos protocolos, isso é um diferencial muito bom da SystemSat. E o que acontece? Quando a gente integra um equipamento, a gente faz toda uma comunicação de mercado do que está sendo integrado desse equipamento, quais são as funcionalidades, a gente toma todo esse cuidado. Por quê? Porque eu não integro 100% do equipamento. Tá? Não é em 100% dos casos que eu integro 100% dos equipamentos. Eu posso integrar uma necessidade de um equipamento de atender talvez um cliente específico. Às vezes você vai lá, pede uma coisa que o sistema não tem, você já deve ter se deparado que o pessoal, quando te atende, pede para você entrar em contato, provavelmente, com a pede a nossa equipe de CRC para entrar em contato contigo, porque isso vai demandar de uma solicitação de desenvolvimento. Então, essa solicitação de desenvolvimento, ela é justamente para que a gente possa avaliar o que você precisa de um equipamento. Aí, o que a SystemSat faz? Pega com você o que você precisa, verifica se você já tem protocolo, se você tem documentação, e aí vê com o fabricante, e aí a gente integra o que é necessário para te atender naquele momento. Por que isso? Para trazer agilidade para o processo. Porque se a gente fosse integrar 100% do equipamento, essa integração com certeza demoraria mais tempo. Então, pode ser que num determinado momento, você tenha eu acabei lendo a pergunta aqui, uma informação que o Bernardo colocou, eu acabei até perdendo aqui, mas sim, cada equipamento tem um tipo de comunicação, uns mandam em Hexa, outros em ASCII. Isso aí, Posso obrigado, depois fazer Bernardo. um adendo sobre essa questão? Oi? Depois eu posso fazer um comentário sobre essa tela, esse slide aí rapidinho? Com certeza, cara. Com certeza. Hoje, né, acho que quase 100% ou 99% dos equipamentos que transmitem num formato ASCII, eles já são apresentados no debug na forma que está ali no quadradinho de baixo, né, que é a forma mais legível, já apresentando os caracteres que você consegue ler, né. Agora, existem alguns equipamentos que eles mandam no formato binário, né, que ele é representado no formato hexadecimal, onde cada 2 caracteres representa 1 byte, né? No exemplo ali de cima, 53 é 1 byte, 54 é outro byte, né? E tem alguns equipamentos que eles não têm uma tradução para ASCII. Aquele valor que está escrito ali em cima não representa um caractere válido, um texto válido, né? Se você pegar, por exemplo, um Continental ou um Quacklink, né? E você jogar no conversor desse, o que você vai ver ali embaixo é ilegível, né? Então, esse tipo de equipamento não adianta você usar esse conversor. Você precisa interpretar ele no formato hexadecimal mesmo, junto com o manual. Esses aí são os que a Ana Júlia falou que são os mais complicados realmente de interpretar. Tá? Era só esse comentáriozinho que eu queria fazer. Ô, Bernardo, obrigado, cara. É exatamente isso. É por isso que às vezes a gente tem a dependência do manual, né? A gente precisa ter um manual para saber o que representa aquele byte, como bem explicado aí pelo Bernardo, o que aquilo quer dizer exatamente dentro do protocolo do equipamento. Mas assim, isso são coisas que a gente vai, ao longo do tempo, puxando mais, apertando mais o grau do volume do entendimento, para que a gente possa chegar num nível onde você possa fazer esse tipo de análise e você vai entender que isso vai te facilitar infinitamente. Então, voltando lá para o slide do próximo slide, que a Ana Júlia comentou, aquela string ali, naquele momento, não contemplava a exibição do iButton, porque ela é uma string que não é identificada como um acessório. Então, por isso, a informação não chegava no sistema. Ela trouxe esse exemplo para mostrar que isso realmente acontece. A gente não está
pegando casos aleatórios, a gente de fato pesquisou e viu que esse tipo de situação acontece, tem uma certa frequência e a gente começa a entender por que esse tipo de coisa acontece. Isso aí, Jean. Aproveitando que você falou, que a gente trouxe os exemplos, né? Acho que agora é a hora da gente mostrar os exemplos, né? É isso aí. Então, a gente trouxe aqui algumas situações, né? Por exemplo, quando o equipamento para de comunicar, isso acontece muito. O pessoal entra muito em contato com a gente, falando, nossa, meu equipamento parou de comunicar, e normalmente a pessoa está desesperada, né? Porque a operação está parada. E aí, normalmente, a gente não dá a resposta que a pessoa queria, né? Às vezes a gente até quer ajudar a pessoa, mas às vezes a gente não dá a resposta que a pessoa queria. Então, um dos primeiros questionamentos que a gente faz é sempre se outros equipamentos desse mesmo modelo, né, desse mesmo protocolo, estão comunicando, né, na nossa porta. Porque, assim, às vezes acontece do cliente chegar para a gente e falar que, pô, eu estou com esse equipamento específico aqui que ele não está comunicando. Vocês podem verificar se há algum problema aí. E, normalmente, a primeira análise que a gente faz aqui, né, é verificar se outros equipamentos desse mesmo modelo eles estão comunicando na porta, né? Porque a Assistensat ela não faz nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de restrição, né, para receber esses pacotes desses equipamentos. Então, normalmente, quando diversos equipamentos eles estão comunicando com a plataforma e apenas um não está comunicando, possivelmente, né, pode ser que seja um problema no equipamento. E aí, realmente, esse problema só vai conseguir ser resolvido, por exemplo, se fosse um Santec, com o suporte da Santec. Então, essa realmente é uma das primeiras análises que a gente faz. A segunda análise que a gente pode fazer aqui, né, normalmente a gente faz, é a verificação da porta em si, né? Às vezes, não sei, não tenho um exemplo para passar para vocês, eu só sei que todos os equipamentos aqui não estão comunicando. Aí a gente faz alguns testes, a gente utiliza até alguns programas, o Hércules, por exemplo, a gente pode mostrar para vocês também daqui a pouco, para fazer o envio de um pacote para essa porta, por exemplo, e verificar se ela está apta a receber. Porque, às vezes, o cliente, conforme eu disse anteriormente, né, ele pode ter configurado esse equipamento de forma equivocada, não está configurado para a porta correta, e não está chegando a informação realmente, não está chegando o pacote nessa porta. Então, a gente faz um teste nessa porta, verifica se a porta está apta a receber. Então, essa é mais uma das coisas que a gente pode verificar. A gente já tem até, hoje, a gente já tem até um novo, que a gente vai falar futuramente, né? A gente tem o novo app aí que a gente consegue verificar se está comunicando ou não o equipamento. Mas futuramente a gente pode falar na live, em live aqui com vocês. Isso. Se você me permite, Antônio, rapidinho, Pode falar, Jean. provavelmente você vai falar sobre esses detalhes, mas é importante a gente frisar também uma coisa. Quando eu tenho um equipamento, é claro que quando isso acontecer, se você perceber que o seu equipamento não está chegando no debug, não está, enfim, não está comunicando, nada disso é um impeditivo que você entre em contato com a gente, porque o nosso time está aqui justamente para te dar 100% de apoio no que você precisar. Então, se a gente tiver conhecimento, muitas das vezes acontece a gente ter um contato de um fornecedor, um contato de alguém que possa ajudar, porque a gente entende que se você está com problema, a gente está com problema também. Então, entrando nesse mérito também, que o Antônio provavelmente vai desenvolver isso, eu só estou pegando os insights aqui rapidinho, tem a questão do firma, você vai falar sobre isso também? Eu vou falar, eu ia falar nos próximos, Então vai, eu eu ia vou falar de ficar alguns quieto. exemplos. Eu ia falar. Não, e aproveitando esse gancho aí Eu que fico o Jean ansioso. falou. E aproveitando esse gancho que o Jean falou aí, obviamente a gente sempre vai ajudar vocês aqui, mas o nosso intuito é que o problema seja resolvido o mais rápido possível, ainda mais nesses casos que é uma questão crítica muitas vezes, né? Que o equipamento não está comunicando com o sistema. Então, normalmente você está em apuros nesse momento. Então, às vezes você vir aqui, a gente não dá a resposta que vocês queriam, a gente vai tentar ajudar de alguma forma, encaminhar vocês, né, para o fabricante, para a Santec. Olha, você pode pegar um debug aqui, levar para lá para mostrar que não está chegando conforme foi configurado, ou então, olha, a gente já viu lá no debug que não está chegando nenhum tipo de informação. Então,
realmente o nosso intuito aqui é ajudar vocês a resolver o problema o mais rápido possível, né? Para que a central volte a funcionar da melhor maneira nesses momentos de crise, né? Então, eu coloquei aqui para dar mais ênfase a essa verificação com o fabricante, né? Porque tem muitos casos, né? Por exemplo, eu tive um caso há pouco tempo, né? Eu gosto de trazer os exemplos para vocês, que teve uma cliente que ela entrou em contato muitas vezes. A gente falava com ela, olha, realmente a gente já verificou aqui, já fizemos todas as verificações na porta, a gente já mandou pacote, a gente verificou que outros veículos estão comunicando com a porta. E no final, pessoal, passou tanto tempo que os veículos que ela estava dizendo começaram a aparecer na tela de veículos desatualizados, né? Eu acho que ela tinha colocado um tempo assim, configurado um tempo maior, né, para ficar desatualizado. E aí, quando a gente foi ver, né, ela mesma percebeu depois que ela tinha feito a configuração errada e o equipamento nunca tinha comunicado com a plataforma. Entendeu? Não tinha nenhum registro. Então, realmente acontece esses casos. E aí depois, esse caso demorou, sei lá, umas 2 semanas para ser resolvido. Quando a cliente foi ver, já tinha tido um caso de furto nesse meio tempo, e aí a cliente não tinha nenhuma informação, porque não tinha chegado nada para a gente, não tinha chegado nenhum pacote, nenhuma posição para a gente. Então, realmente tem que ficar ligado para ver se está chegando as informações certas, se está gerando posição na grid, porque realmente é um problema que acontece. E aí, acabou que nesse caso, era um problema nos equipamentos em si, né? Ela entrou em contato com o fabricante do equipamento e conseguiu resolver o problema que poderia ser resolvido há 2, 3 semanas atrás, entendeu? Se ela tivesse seguido, né? É que a gente até chegou a fazer diversas análises, a gente ajudou ela de todas as formas que a gente queria, mas nesse caso ela não queria procurar o fabricante porque achava que o problema era aqui e realmente não era. Então, assim, poderia ter sido resolvido de uma forma bem mais rápida, né, com as instruções que a gente passou, e acabou que gerou um prejuízo grande para ela. É a nossa máxima aqui, né, Antônio? A gente tem É. A gente fica feliz, não é que ter problema causa felicidade, mas a gente fica feliz quando o problema é aqui e a gente tem como resolver. Porque quando é nosso, a gente consegue identificar e resolver. O Exato. ruim é quando é um problema intermitente e quando ou quando é intermitente ou quando não é nosso. Porque isso, a gente fica tentando percorrer aquela milha a mais, percorrer aquele caminho a mais, mas acaba se estendendo porque a gente não consegue identificar um problema aqui e o problema acaba se estendendo e no final você fica com a sua demanda por um tempo prolongado e talvez por não saber esse detalhezinho que o Antônio está falando, você não, por uma percepçãozinha mínima, você conseguiria identificar que isso é uma questão em outro lugar e você conseguiria chegar lá, como bem colocado pelo Antônio mais uma vez, e ter ido no cerne do problema, diretamente no problema, teria resolvido isso de forma mais ágil. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, que isso é possível acontecer, que vocês podem sim identificar com o que a gente vai passando aqui de tempos em tempos, para que você de fato pegue aquela manha de resolver o problema, bater o olho e entender, cara, isso aqui não é SystemSat, isso aqui é protocolo, não, isso aqui é SystemSat, não, isso aqui é chip, isso aqui é aquilo, enfim, você vai virar um ninja, literalmente, nessa solução de problema, e aí você, como eu falei lá na primeira live, você vai, quando não conseguir resolver de fato, você vai trazer o problema para a gente de uma forma tão elaborada, tão bem feita, que vai ser infinitamente mais rápido, porque a gente não vai precisar fazer aquela triagem inicial. A gente vai conseguir já entender que você já percorreu um caminho necessário e a gente vai dar a sequência de onde você parou. Ou seja, você já fez todo o dever que você poderia fazer aí, agora cabe a gente só solucionar o problema. Às vezes uma coisa que demoraria um dia, 2 horas, 3 horas, se resolve em 10 minutos, 5 minutos, porque você foi um colaborador na solução do problema e, obviamente, ganhou experiência na tratativa dessa demanda também. Exatamente, Jean. E realmente, assim, a gente não está dizendo que sempre o problema vai ser fora da assistência. Tem vezes que tem problema de gateway, a porta está travada, algo do tipo. Mas se essas análises, conforme o Jean falou, né,
forem feitas antes, o problema vai ser resolvido muito mais rápido. E aí você vai ter sua central operando novamente de maneira muito mais rápida. Então, acho que, assim, resumindo o que eu falei, né, existe esse problema realmente de... assim, eu gosto de fazer aquela análise, né? O Hugo faz muito essa análise, né, de hardware e sistema, né? Porque, assim, a gente tem... todo mundo aqui mexe em computador, né? E quando a gente tem algum problema na nossa máquina, por exemplo, a gente não liga para a Microsoft para resolver um problema de memória na nossa máquina, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A Microsoft, ela, olha, você tem que procurar a Dell para verificar a memória, o HD queimou, algo do tipo. E aí, normalmente, é esse caso que acontece aqui. Mas não é sempre. Conforme eu falei, podem ter vezes que seja um problema aqui na SystemSat. E tem vezes que a gente faz todas essas verificações nos gateways, a gente faz verificação aqui no próprio sistema, faz verificação no equipamento e ainda assim ocorre o problema. Tem uma terceira verificação que a gente pode fazer, que é junto à operadora, né? Os equipamentos, eles se comunicam com a gente através da operadora, né? Tem um chip lá, a maioria dos equipamentos. E muitas das vezes, né, pode acontecer, né, não é sempre, pode ser um problema na operadora. E já teve casos aqui, por exemplo, já peguei diversos casos aqui que o cliente disse que eu já falei com a operadora e tudo mais, eles disseram que está tudo certo, e aí o caso demorou a ser resolvido muito mais tempo, porque se a gente entrar em contato com a operadora, todo mundo aqui tem celular, né? E faz ligação para a operadora diversas vezes, né, para resolver algum problema. E quando a gente tem algum problema de sinal, eles sempre falam que está tudo certo, está tudo resolvido, da parte deles está tudo certo, porque esse primeiro suporte da operadora, eles não têm esse know-how, né, para ajudar a gente nesse caso. Quando normalmente é um problema que a gente desconfia que é da operadora, a gente orienta o cliente a procurar a parte de engenharia da operadora, porque eles realmente vão conseguir ajudar caso tenha algum problema nesse sentido. Pegando mais um exemplo de um caso que teve aqui, há uns tempos atrás, a gente teve um caso de que a gente fez todas essas análises, a gente fez a análise do equipamento e parecia que a gente não estava querendo resolver o problema, o fabricante do equipamento não estava querendo resolver o problema, e quando nós fomos ver, foi um problema na operadora. O cliente conseguiu, né, depois de que a gente deu as dicas, né, a gente falou que tinha que entrar em contato com a engenharia da operadora, ele conseguiu fazer uma reunião, né, com a engenharia da operadora dele, que prestava serviço para ele, e viram que realmente tinha um problema lá, né, de IP que estava dando conflito aqui com a gente. E com isso a gente não estava conseguindo gerar as posições aqui no sistema. Então, ele teve que dar uma volta. Normalmente, quando é a operadora, é mais chato a gente conseguir esse contato, mas a gente já sabendo, né, vocês já sabendo que pode ser, né, a gente já fez todas essas análises que eu falei anteriormente, vocês conseguem chegar de maneira mais fácil e resolver mais rápido o problema. Esse problema, por exemplo, demorou uns 2, 3 dias para ser resolvido. E o cliente estava com diversos, quando é operadora, normalmente são vários, né? 100, 200 veículos. E o cliente ficou com esses 200 veículos parados. E só depois que ele conseguiu contato com a operadora é que os equipamentos voltaram a comunicar e gerar posições. Tem É toda verdade, uma questão de rota também, né, Antônio? eu ia perguntar Às se você vezes é lembrava igual a desse caso. internet. Porque às vezes é igual a internet. Você está acessando um site, por exemplo, e aí você está tentando acessar um outro site de, sei lá, um jogo, qualquer coisa, que não está conectando. E aí, se você liga para a sua operadora e diz que está com problema na internet, ela vai fazer o teste padrão e vai entender que aquilo não tem problema. Então, tá vendo a importância de você ter o conhecimento necessário até para você entregar uma informação qualitativa para o seu fornecedor de serviço, ou seja, para qualquer coisa. Você entrega uma informação de qualidade, você vai dizer, cara, o problema está na minha rota, no site X, eu tentei já pingar para essa rota, não consegui. Tudo isso a gente vai, fica tranquilo, que agora é termo técnico, mas no futuro não vai ser mais.
Eu fiz um trace route para o IPX ou para o endereço X, para o host X, e não está chegando lá, minha conexão não bate, dá timeout direto. Aí, às vezes, a operadora vê que tem um problema de fato na rota. Ah, sua rota para tal lugar está ruim. Vai lá, muda você de rota e acabou o problema. Coisa que você não veria num contato normal se você também não entendesse isso. Então, esse é um dos objetivos nossos aqui, que você também tenha mais qualidade, tenha mais conhecimento. A gente precisa ter conhecimento do que a gente fala, propriedade, para que quando a gente converse com alguém que seja o nosso prestador de serviço, a gente possa, de fato, dizer, até se a gente estiver falando alguma besteira, fala, cara, não, isso aí que você está falando está errado. Eu já vi isso daqui. Eu vi lá na live do suporte, da Assistensat, que não é isso aí. Isso aqui é isso aqui. Esse é o problema. Está aqui na string. Olha que coisa linda. Seria fantástico, né? A gente vai chegar lá. Com certeza. A gente expandir conhecimento, né? O conhecimento não é feito para ficar preso em uma pessoa só, né? A gente expandir o conhecimento, todo mundo tiver o conhecimento, vai ajudar com certeza. Então, pessoal, finalizando por aqui, né? Pelo menos para não alongar mais, já está quase 1 hora de live aí para vocês. 1 hora, hein? 1 hora de live, a gente falou bastante já. Para não alongar mais, o objetivo realmente foi esse. A gente pensa nisso para ajudar vocês, clientes, a vocês terem essa facilidade de análise, para que vocês possam resolver os problemas de maneira mais rápida. Eu escolhi esse tema porque é um tema que realmente é bem recorrente aqui no suporte. E muitas vezes o cliente fica meio perdido, não sabe o que fazer, mesmo com as nossas orientações ele fica perdido. Então, achei importante a gente trazer esse tema para a gente conversar por aqui. Vocês já vi que bastante gente colocou dúvida aí, o pessoal colocou dúvida no chat, a gente vai fazer, né, vai responder todas essas dúvidas para vocês, vai fazer um documento para responder vocês, e o intuito realmente era esse. Ana Júlia, tem alguma coisa a falar? Jean, para a gente finalizar? Esperar a Ana falar aí, eu falo por Não, último. realmente, Antônio, quando a gente pensou nesse tema, o Jean falou para a gente propor um tema para a live, e eu avaliei os casos que eu tinha pego e eu prestei atenção, tipo, nossa, realmente, os maiores casos que chegam aqui é de veículos sem comunicar. Então, a gente pensou nessa live como uma maneira de orientar vocês realmente para que vocês possam estar realizando suas próprias análises aí da sua casa, porque às vezes a análise que a gente realiza é a mesma que vocês podem realizar daí inicialmente e pode solucionar o problema de vocês muito mais rápido, né? Claro que a gente vai estar à disposição caso vocês queiram procurar, mas é sempre bom a gente achar uma maneira de solucionar mais rápido. Sim, porque a gente nem falou do UDP, do TCP, né? Vai ter que ter o episódio 2 dessa live, né? Realmente, como a gente falou no começo, é muita coisa para falar e é um tema bem específico. Mas a gente vai fazer sim. A gente faz a parte 2, não tem problema nenhum. Tema é que não falta. E para concluir, pessoal, quero de fato agradecer vocês por estarem aqui e parabenizá-los por estarem aqui, porque obter conhecimento é uma coisa fantástica, ainda mais uma ferramenta que vocês utilizam no dia a dia. Todo santo dia precisam utilizar ela, e quanto mais vocês sabem dessa ferramenta, melhor vai ser o dia de vocês, melhor vai ser a tratativa de vocês, enfim. E a gente vai estar cumprindo a nossa missão, que é trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vá esclarecer de fato o que você precisa para te dar o insight necessário para você agir e atuar diante de um problema que você tenha na sua central. O objetivo é foco na solução, solucionar o problema. E esse é um grande objetivo que a gente tem, e é isso que a gente vai trazer ao longo do tempo. Então, como eu sempre digo e vou dizer em todas as lives, fique ligado nas notícias do SSX para que você não perca nada. Existiram algumas pessoas, foi até um número considerável, que se cadastrou num formulário que a gente deixa lá no SSX, e nesse formulário você consegue se cadastrar para a próxima live, ou seja, você não tem como perder,
e você fica sabendo de notícias dos bastidores aí também. Teve uma fotinha que eu mandei dos nossos bastidores aqui, no e-mail que essas pessoas se cadastraram, e elas souberam de primeira mão já qual seria o tema, o que estaria acontecendo. Então, se você quer ficar ligado, não quer perder, cara, não perde de jeito nenhum as próximas lives. E o jeito de você saber que você não vai perder é você ficando de olho no SSX, que uma hora ou outra vai brotar uma notícia lá e você vai estar sendo convidado para esse mar de conhecimento que às vezes a gente negligencia, né? Então, fica ligado no SSX, que a gente já vai inserir uma resposta lá. Vocês que estão aqui, que se cadastraram e que cederam seu tempo para estar aqui, meus parabéns, muito obrigado. A gente vai dar uns 5 minutinhos ou 2 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta a mais, quiser inserir aí mais qualquer informação, aproveita para alimentar esse chat mais do que já está, que coisa linda, cheia de coisa escrita, para a Bastante gente notificação. responder essas perguntas. O pessoal vai preparar com muito carinho um PDF e vai te mandar com as principais perguntas e perguntas que a gente acha pertinente. E eu estava pensando uma coisa aqui, Antônio, a gente pode colocar no PDF a explicação do DP e do TCP. Sim, Né? podemos. Que ficou podemos. faltando aqui, acho que era a cerejinha que ficou faltando, a gente manda no PDF. A gente manda, sim. Vamos montar, a gente manda para eles. Então, pessoal, muito Beleza? Vou dar obrigado um pela... minutinho só, dar um minutinho para o pessoal ver se alguém tem mais alguma pergunta ou alguma sugestão. O Augusto falou ali que ele perguntou se a live estava sendo gravada, o Thiago já respondeu. Tá, ótimo. Ótima pergunta. A live está sendo gravada. O primeiro link, a primeira live está lá no canal da Sistensat. Você pode procurar aí no YouTube, Sistensat, e vai estar lá no canal oficial da Sistensat. Você vai poder acompanhar. Não perde, porque você vai ver lá episódio 78. Aí você vai falar, cara, eu perdi 78 episódios. Não, vai lá agora que está no começo, pega a primeira e aí já vem, emenda na segunda quando sair. E já se cadastra lá no canal para você não perder nada, nenhuma novidade, não é só da live. Todo o conteúdo que a Sistensat produz com muito carinho, a gente insere lá e você pode assistir quando você quiser, tá bom? Isso aí, já está disponível lá. Episódio 1 está disponível lá, que foi com o Andrei, foi muito conhecimento. Realmente tinha coisas que nem eu sabia e eu aprendi na live anterior. Então, fica tranquilo, alguém falou aqui, obrigado aí pelos parabéns, a gente fica muito feliz de ouvir isso. E tive que sair no meio da live, acontece, a gente está no dia a dia, está no trabalho, acontece, é absolutamente normal, por isso que a gente tomou cuidado de gravar, para que você não perca absolutamente nada, você possa de novo assistir os tópicos que você precisa. Se você olhar lá no YouTube, a gente separou cada tópicozinho que a gente falou aqui, e a gente vai fazer a mesma coisa para que você seja assertivo. Se você quer ir num assunto específico, você vai lá, clica e acabou. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Antônio, se tiver mais alguma coisa para falar, Ana? Acho que é isso. É isso, pessoal. Então, beijo para todos. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. gente. Valeu.